Na Espanha, girando um pouco o tema, milhares de pessoas participaram de um protesto contra um projeto de lei do presidente Pedro Sánchez para anistia a independentistas catalães no país. Realmente, você lembra quando foi aquela secessão, aquela separação? O correspondente Luca Bassani traz os detalhes. Embora esteja boa tarde, Luca, vou me animar a dizer boa noite, Luca, porque já 6h40, né? A manifestação foi violenta. Me conta um pouco dessa separação da Catalunha. O que está rolando por aí? Foi sim, Capês. Nós sabemos, boa tarde primeiramente a você, os nossos comentaristas, nossa audiência aqui no Linha de Frente. Durante este ano, em julho, nós tivemos as eleições espanholas que terminaram em um impasse. Os conservadores do Partido Popular, liderados pelo antigo governador da Galícia, Alberto Núñez Feijóo, ganhou a maioria dos votos, mas não a maioria absoluta. Apenas 136 cadeiras das 176 necessárias para se formar um governo. Os segundos colocados foram os socialistas do partido de Pedro Sánchez, o atual primeiro-ministro, que ficaram com 120 cadeiras. E aí começa uma discussão e uma disputa para a formação de possíveis coalizões. Se nós considerarmos os únicos dois outros partidos que gostariam de se juntar com o Partido Popular, com os conservadores, isso não seria o suficiente para formar maioria, ao mesmo tempo em que Sánchez só conseguiria a maioria se os separatistas, tanto o partido da esquerda republicana catalã, como também o Junts, que é um partido também muito fixado na causa da independência catalã, se juntassem a Pedro Sánchez. E negociações começaram a ser traçadas nos bastidores, e nesse momento a gente vê que eles aparecem com a proposta de anistiar todos aqueles que foram presos por um referendo ilegal que aconteceu no ano de 2017 e que tinha como objetivo separar a Catalunha da Espanha. Muitos acreditam que essa proposta de anistia ela só surja para tentar dar sustentação a Pedro Sánchez na continuação do governo e evitar o chamamento de novas eleições no começo de 2024, já que nenhum das duas facções tem a maioria. Então a gente vê essas imagens de muita violência, os conservadores, até aqueles que são ligados ao Vox, que é um partido também de direita, até a extrema direita, falam dentro da Espanha, foram às ruas, confrontos com a polícia, isso na frente da sede do Partido Socialista e Obreiro de Espanha, o PSOE, e o primeiro-ministro Pedro Sánchez disse que as pessoas têm uma atitude lamentável e que jamais vão conseguir destruir o socialismo espanhol. Ele que está sendo criticado até mesmo por algumas vertentes da esquerda, porque essa medida de anistiar pessoas que tentaram a separação da Espanha pode ter consequências desastrosas para a economia do país, considerando que a Catalunha é uma das regiões mais fortes da Espanha e uma separação não seria favorável para eles de maneira alguma. Pode ser até um estímulo para novos movimentos separatistas, né? O zagueiro Piqué, que era do Barcelona, não chegou a fazer algumas manifestações também nesse sentido, pró-separação, e no final ele só conseguiu separar da Shakira? Não foi um negócio assim? Acredito que sim. A gente vê que a situação na Catalunha, e inclusive só para complementar, Capês, aquele líder do movimento, Carles Puigdemont, que era o governador da Catalunha no momento do referendo e que vive agora em Bruxelas, vive na Bélgica, ele seria um dos beneficiados. Então isso tem enfurecido grande parte da população, que acredita que devolver direitos políticos a essas pessoas que querem a separação da Espanha pode ser muito danoso para o médio e longo prazo, se nós observarmos que esse sentimento de vontade de independência ele ainda é presente nessa região de mais de 7.800.000 pessoas na Espanha, um dos centros turísticos e também um dos mais importantes polos econômicos do país. Belucci, você é a favor da separação? Eu sei que você é contra, que você ama a Espanha. Você é a favor da anistia ou você acha que a anistia pode estimular novos movimentos separatistas? E se a anistia for concedida, será que o Supremo de lá declara inconstitucional? Faz a sua pergunta para o Luca Bassani. Pois é, boa tarde, Luca. É sempre confusa essa questão de anistia, porque a gente não conhece a fundo os processos, como foram os julgamentos. De todo modo, Luca, eu queria te perguntar, para você identificar para a gente que está no Brasil, está muito distante, né, desse tema, como que em termos políticos, essa discussão, os grupos de direita, conservadores, estão mais pró-manutenção da unidade ou de esquerda mais pró
separação. Como que é isso e como que é a utilização dos times de futebol, que muita gente utiliza os times de futebol, os principais, né, o Real Madrid e o Barcelona, nessa questão, apesar dos clubes de alguma forma se distanciarem do tema, acabam sendo utilizados. Como que é isso? Pois é, João, a gente vê que na Espanha há uma questão muito enraizada no separatismo, nos nacionalismos que compõem a Espanha, pelo menos isso após a Reconquista, após a formação da Espanha como Estado Nacional que conhecemos. E temos não só esse movimento na Catalunha, mas em outros momentos no País Basco, inclusive os partidos de esquerda bascos também são base do governo de Pedro Sánchez, mas agora já diminuíram um pouco as tendências separatistas, querem apenas mais autonomia, também na região da Galícia, né, que nós temos uma língua diferente, mais parecida com o português, inclusive uma região belíssima, mas que a Espanha poderia se fragmentar. O medo é que, se você conceder a possibilidade de um novo referendo ou anistiar pessoas que foram contra a Constituição espanhola em algum momento, você deveria fazer isso com todos os outros, e isso transformaria a Espanha numa grande coxa de retalhos. Nós temos movimentos semelhantes em Navarra, são coisas pequenas, nada se compara ao que é a Catalunha, mas ele cria um precedente muito ruim, muito complexo, e nenhum primeiro-ministro, por mais que queira permanecer no poder, como é Pedro Sánchez, quer ter no currículo que foi responsável pela separação da Espanha, pela diminuição territorial da Espanha, fragmentação territorial e queda econômica. Então, é um plano muito ambicioso, mas muito arriscado, e muitos acreditam que, como o Capês acabou de dizer, isso pode ser também anulado posteriormente pela Suprema Corte, pelos juízes mais importantes do país, que consideram essa anistia inconstitucional. Não sou da área do direito, mas nós sabemos que isso pode acontecer. Os clubes de futebol sempre estão envolvidos nisso. Nós sabemos que no Barcelona muitos jogadores já falaram abertamente em relação a isso, Piqué, Puyol, entre outros que jogavam pelo clube, mas nunca nesta forma como estamos vendo, porque realmente uma lei de anistia seria algo concreto em caminho ao separatismo espanhol, ao contrário de declarações que podem causar efeito ou não. Luca, se me permitir, sob o ponto de vista jurídico, uma lei que concedesse anistia colocaria em risco a integridade do território nacional da Espanha e a soberania. Seria, sim, passível de revisão na Suprema Corte Espanhola. Agora, eu quero aqui aproveitar, nós estamos com você já está entrando de Munique, então vamos explorar um pouquinho o nosso comentarista político e um dos melhores que eu já pude dialogar. Luca Bassani, eu quero perguntar o seguinte: como é que está a temperatura Turquia, Estados Unidos e Israel? Nós já vimos ontem que o Antony Blinken foi recebido numa gélida recepção. Eu diria que foi humilhante. Eu nunca vi um secretário de Estado ser recebido com tanto desprezo em um país muçulmano. E a Turquia assim o fez. O Erdogan está fazendo discursos cada vez mais agressivos, fala em colocar tropas do exército turco. O exército turco não é um exército daqueles que Israel já enfrentou, é o maior exército da OTAN. Como é que está? Está baixando a temperatura? Como é que está essa questão? Ainda tem o ministro de Israel dizendo que pode jogar uma bomba atômica em Gaza. Claro que não vai jogar, mas eu li hoje um artigo do Hélio Gaspari dizendo o seguinte: a questão da bomba atômica não diz respeito a Gaza. Mas e se entrar uma guerra contra o Irã? Será que essa questão não vai voltar a ser discutida com mais seriedade? Dá um panorama geral para nós, por favor, Luca. Olha, Capês, eu acho que quando você traz a questão da Turquia, é muito importante a gente mencionar como a Turquia moderna foi formada. Depois da Primeira Guerra Mundial, com o fim do Império Turco Otomano, esse império que inclusive controlava os territórios palestinos, controlava parte do Egito, parte da Síria, do Líbano e outras regiões da Armênia, por exemplo, ele foi dissolvido, e nós temos, a partir de mais ou menos 1923, com Mustafa Kemal Atatürk, um líder turco revolucionário e secular, ou seja, que queria acabar com a influência da religião na política turca, funda a República Turca, que inclusive completou há cerca de uma semana 100 anos. E essa república, ela sempre foi mais próxima aos valores ocidentais. Inclusive, Atatürk era sempre contra a utilização forçada do hijab para as mulheres, tentou trazer a língua turca para o alfabeto latino, uma série de medidas mais democráticas para afastar a Turquia
dessas nações tipicamente muçulmanas. Com o Erdogan, que assumiu faz cerca de 20 anos, ele tenta uma política não kemalista, não seguindo o que a Ataturk colocou, mas uma política neo-otomana, que chamamos assim na ciência política de reconstruir a esfera de influência do finado Império Turco-Otomano, o que tem que dizer muito a respeito às questões religiosas. Portanto, ele retransformou a Hagia Sofia, aquela importante igreja ortodoxa grega construída na cidade de Constantinopla, atual Istambul, de volta em uma mesquita, né? Ela que foi conquistada, antes era um museu, agora voltou a ser uma mesquita, uma aproximação muito clara com o mundo árabe, com o mundo muçulmano, além, é claro, de dar cobertura para o próprio Hamas em outras ocasiões, já que membros sênior do Hamas vivem na Turquia. Então é muito claro que a posição de Erdogan perante Israel, até mesmo essa recepção gélida perante Antony Blinken, ela é uma reflexão de suas pretensões geopolíticas regionais de recuperar o prestígio da Turquia, que é um país que atualmente tem uma economia muito grande, mais de $1 trilhão, também 85 milhões de habitantes, tem uma economia com uma dificuldade muito grande, a gente tem que dizer isso também, inflação alta, desvalorização da lira turca, mas tem tudo para crescer. Então, ele quer mostrar o seu poder sim, ele também tem sido mediador entre Rússia e Ucrânia, transita bem com a OTAN, pelo menos até antes da guerra de Israel, e também o presidente Putin, então ele quer utilizar dessa sua influência para mostrar que a Turquia é ainda assim uma nação grande, assim como foi no passado o Império Otomano. É muito complexo. Em relação à bomba atômica, como você mencionou, é algo que eu acho que o ministro israelense foi muito infeliz na sua declaração, de maneira alguma, numa região civil densamente povoada, você usaria uma bomba atômica, mesmo que ela fosse aquelas bombas nucleares estáticas, não é algo humano a gente pensar nisso. Mas é um recado para o Irã. Nós sabemos que o Irã tem sim pretensões de ter a sua própria bomba atômica, houve um enriquecimento de urânio, uma série de sanções econômicas, nenhum teste foi feito, mas de fato há essa vontade e há um grande aparato bélico voltado para o desenvolvimento de armas nucleares dentro do Irã, que foi desenvolvido nos últimos 15 anos. Então é um recado claro também para esses outros agentes regionais, afinal nós sabemos que nenhum outro país do Oriente Médio tem a bomba atômica além de Israel, que nós supomos que tenha, né, porque isso são informações de inteligência, e naquela região, então é algo muito importante de se considerar. Acho que eu consegui responder tudo, se faltou alguma coisa, vocês me refaçam a pergunta, que às vezes eu me esqueço aqui falando tudo tão rápido. Não, se tem algum problema é que é o teu excesso de cultura. Agora, deixa eu falar uma coisa, Luca, nós estamos vendo as imagens aqui, são reações muito violentas da população de Madrid contra uma anistia que, bem ou mal, uma anistia tem sempre um viés conciliatório, de acalmar o país, de unir. A anistia é, como diziam juristas, um farol de milhas traseiro, iluminando a escuridão da estrada que já passou. Então, quando você fala em anistias, vamos promover o esquecimento jurídico, vamos seguir para frente e veja essa contundência com que tem essa reação. Como está o clima, e você que está na Europa, dentro da Espanha, entre a Catalunha, Barcelona, capital regional da Catalunha, e o restante da Espanha, como é que está entre as pessoas, a população? Tem catalão em Madrid? Como é que está a convivência dessas pessoas que aqui no Brasil nós não temos muito essa experiência de cisão em termos de separação do país. Tem polarização ideológica, polarização política, mas não no nível de levar a separação de parte do país. Como é que está a convivência do pessoal da Catalunha com o do restante da Espanha? Olha, Capeza, a gente vê que durante os últimos anos a Espanha e até Portugal, dois países que estão com problemas nos seus governos nesses últimos 2 dias, né? Ontem o primeiro-ministro Antônio Costa, inclusive, se demitiu, mas a Espanha e Portugal são os últimos bastiões da esquerda europeia dentro da União Europeia. Se nós formos olhar como são formados os governos aqui. Então, essas causas, até mesmo relacionadas à imigração, dividem muito os dois países. No caso espanhol, essa foi uma das pautas durante a campanha. Eu estava na Espanha durante o período da campanha e era algo que tanto o Feijóo quanto o Santiago Abascal, do Vox, né, dois partidos de direita, conservadores, o Vox ainda mais à direita, falavam abertamente, e Pedro Sánchez sempre contrariava. A gente vê que o PSOE, assim como o Sumar, né, que era o antigo partido
Podemos, ele acabou, então, abrindo mais as fronteiras, tendo uma postura muito mais liberal, e isso divide os espanhóis, além da própria causa histórica, regional, linguística, que é a Espanha desde a sua formação, com tantas nacionalidades pequenas separadas. Eu acho que essa questão vai fazer com que o primeiro-ministro repense a sua postura, porque, como você bem colocou, a anistia ela é dada em um momento de conciliação, em acordos de paz, em concessões. Para um primeiro-ministro se manter no poder, essa manobra ela acaba parecendo muito suspeita e pouco conciliatória. Ela é simplesmente uma manobra única e individualista para que o grupo governante permaneça lá, seja o custo que isso possa representar. Muito bem. Diego Tavares quer fazer uma pergunta para você. Estava lembrando aqui da morte de Dom Sebastião em 1578, que Portugal se submeteu ao jugo da Espanha até 1640. Diego Tavares, a sua pergunta. Professor Capês também tem esse problema de excesso de cultura, Lucas. Uma boa tarde. O lance aqui é com o Luca. Manda bala, vai lá. Uma boa tarde para você, meu amigo. É um prazer falar contigo, como sempre. Luca, eu verifiquei aqui que essas manifestações, muito violentas, inclusive, foram organizadas, em sua maioria, por grupos de redes sociais. Mas agora nós tivemos vários feridos, enfim, uma repressão forte da polícia local. Como que está aí? Você está acompanhando se está tendo um rebote dessas manifestações na internet? Estão sendo chamados novos movimentos? Essas tristes imagens que nós estamos vendo aí, elas têm chance de se repetir nos próximos dias? Olha, Diego, há sim uma chance de que isso continue a se repetir, porque um dos líderes dos partidos de direita, inclusive o mais linha dura dele, se a gente pode falar assim, que é o Santiago Abascal, ele falou que a mobilização não pode parar e que se a anistia for concedida, isso vai ser muito negativo para a Espanha durante o próximo ciclo de governo, durante os próximos 4, 5 anos, o que pode acabar eventualmente com a separação dessa província, porque não se sabe ao certo o que Pedro Sánchez prometeu a esses partidos separatistas em troca do apoio legislativo para a formação de uma coalizão governista. Nós sabemos que são 7 deputados de um lado, 6 do outro, ou seja, é um número importante se nós considerarmos o contingente total, e se ele, de repente, aceitou realizar um novo plebiscito com a concordância do governo ou essa anistia que pode liberar muitos dos políticos que estão presos, centenas deles, para que possam fazer campanhas por essas causas. Então é muito complicado. Essa mobilização, segundo os partidos de direita, deve continuar. Alberto Núñez Feijóo, que é dos conservadores mais moderados, se assim podemos dizer, ele disse que os protestos são legítimos, mas não pode ter violência, porque isso acaba sempre sendo negativo para o patrimônio público, mortes podem acontecer, enfim, a gente vai continuar acompanhando, mas ontem foi uma noite muito agitada mesmo em Madrid, Valência e outras cidades espanholas. 14 horas e 58 minutos, caminhando para 14 horas e 59 minutos, imagens dos protestos em Madrid contra a anistia aos separatistas da Catalunha. Wilson Pedroso, a sua pergunta para Luca Bassani. Luca, deixa eu fazer uma pergunta. Existe uma grande cortina de fumaça, conforme você mesmo disse, que é uma briga entre o socialismo e a extrema-direita. Mas o Pedro Sánchez, que vence o seu mandato em 27 de novembro, os analistas acham que ele tem condições reais de continuar presidente ou vai ter novas eleições em Madrid? Olha, na Espanha, Wilson, né? Aquilo que a gente vê é que o Pedro Sánchez não conseguiu fazer a maior parte dos votos. Inclusive, se nós observarmos o número de cadeiras, das 350 cadeiras do Parlamento Espanhol, 136 ficaram na mão do PP, do Partido Popular de Direita, e 120 na mão do Partido Socialista. Ou seja, nenhum deles tem a maioria de maneira sozinha, que são 176, e precisam de coalizões. Sem os partidos separatistas, que inclui a esquerda republicana espanhola da Catalunha, que quer a independência catalã, e o Junts, que é o partido de Carles Puigdemont, que também quer a independência, ele não consegue se manter no governo. Então ele precisa obrigatoriamente desses dois partidos na coalizão para ter lá 180 das 176 cadeiras necessárias e continuar o governo, como você bem colocou, que acaba no final de novembro. Tudo indica que se essa anistia for passada, os dois partidos
vão poder integrar o governo e ele continua. Caso a pressão popular aumente e esses partidos, ou um deles ou os dois, desistam do apoio, muito provavelmente em janeiro de 24 já teremos novas eleições e aí uma nova mobilização, principalmente da direita, utilizando esses argumentos do separatismo espanhol para tentar alavancar mais votos e conseguir, juntando talvez uma coalizão PP e Vox, né, a direita com a extrema-direita, uma chance de governar a Espanha depois de quase 5, 6 anos de governo do Pedro Sánchez. Luca Bassani, conforme você viu e todos os nossos telespectadores viram o Wilson Pedroso se inclinando aqui em minha direção, ele queria sugerir uma pergunta, é mais fácil ele fazer direto a pergunta para você do que ficar cochichando aqui. Wilson Pedroso, a sua pergunta. As pessoas que estão nas ruas são jovens, são classe média, pessoas com poder aquisitivo um pouco melhor. Quem são essas pessoas que estão protestando nas ruas? Tudo bem. Olha, aquilo que a gente vê que a maior parte são jovens, porque são manifestações que são mobilizadas através das redes sociais, são essas pessoas que estão sempre nesses grupos políticos ou têm acesso às informações de maneira mais rápida e grande parte deles são classe média. A Espanha é um grande país de classe média, que tem dificuldades econômicas se compararmos com outros países europeus, mas é um país em que se vive bem, mas o poder aquisitivo das pessoas caiu muito, tudo aumentou muito durante os últimos anos, ao mesmo tempo que os salários não acompanharam essa inflação, esses preços crescentes dos aluguéis, por exemplo. Então, essas pessoas elas querem um governo de austeridade fiscal, principalmente, que pense na questão migratória, porque isso se tornou algo também descontrolado em algumas províncias espanholas, ao mesmo tempo em que tentem revitalizar a indústria espanhola, que é muito importante. Não podemos esquecer que a Espanha é a quarta economia da União Europeia agora, quase do mesmo tamanho que a economia da Rússia, por exemplo. Então, tem esse potencial, mas acreditam que falta a liderança necessária e esses separatismos não adiantam em nada. Então, são mais pessoas jovens, majoritariamente de classe média, classe pobre, que vão às ruas protestar contra o atual governo. João Belucci, a sua pergunta para Luca Bassani. Luca, a gente sabe que nesse tipo de protesto acabam se juntando muitas outras causas, né? E muita gente tira proveito. Muitas vezes num protesto político, normalmente o maior beneficiado é quem em tese está sendo objeto do protesto. Eu queria te perguntar nesse sentido, se estão misturando outras causas, estão falando também da guerra, como que está essa questão e que você também comentasse essa questão, qual é a repercussão para os países vizinhos da Espanha, na medida em como você bem colocou na resposta anterior, a Espanha acaba sendo um país envelhecido, tem muitas dificuldades econômicas e de alguma forma vem perdendo relevância no cenário da geopolítica. Outra causa, Belucci, que acaba surgindo neste contexto de manifestações é a causa republicana. Não podemos esquecer que a Espanha é uma monarquia, talvez a última que sobrou de importância aqui dentro da Europa Ocidental. Nós temos Luxemburgo, Bélgica, também a própria Holanda, mas muito secular, enquanto que a Espanha, que passou por uma guerra civil também na década de 30, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, também tem essa causa republicana e uma vertente da população que quer acabar com a monarquia espanhola porque vê a monarquia como muito corrupta. Inclusive, o antigo rei Juan Carlos teve alguns processos de corrupção, mas por ser rei, obviamente, que não respondeu devidamente perante a isso. Então, a gente vê que essas questões relacionadas aos regionalismos, ao republicanismo versus monarquia, entre outras questões de interesse regional, de maior autonomia, de maior liberdade, questões econômicas, elas acabam surgindo e isso eventualmente também respinga na própria política externa. A Espanha tem sido um dos grandes apoiadores da causa ucraniana. Os outros partidos de direita, eles contestam essa ajuda militar, essa ajuda milionária, bilionária, até mesmo da União Europeia, e pensam que é necessário buscar um caminho para a paz, mais ou menos na vertente que outros partidos de direita fazem também na Europa Central durante esses últimos meses. Então, a gente tem que saber separar aquilo que é o desconforto, a revolta contra uma lei de anistia que poderia beneficiar pessoas que estão presas e, eventualmente, separar a Catalunha da Espanha, ou também aquelas causas que são mais antigas ou são separadas dessas, mas também tomam as ruas e se juntam a essas manifestações, aproveitando que já tem um grande contingente de pessoas nas ruas. Luca Bassani, Brasil polarizado, guerra dos Estados Unidos e Europa contra a Rússia, guerra no Oriente Médio e Espanha dividida. Como dizia meu amigo cantor Silvio Brito, pare o mundo que eu quero descer. Uma boa noite, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, boa tarde a todos.